Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 26. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 8. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade de devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, para nos dar maior entendimento da Tua Palavra, Pai, e assim a gente vir colocar em prática em nossas vidas, para haver transformação em nós, Senhor, e ficarmos cada vez mais parecidos contigo, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 8, que fala assim: Então Abissai disse a Davi: Essa noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora, deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: Não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Somente até aqui, do 8 ao 11. O que a gente aprende disso aqui? Mais uma vez, Saul estava perseguindo Davi. Entende? Então eles pararam para descansar. E nessa que eles pararam para descansar, Davi teve uma outra oportunidade de matar Saul. Porém, Davi sabia que aquele que mexer com uma das pessoas que Deus escolhe, ok? Para uma determinada função, determinado cargo, ele saberia que ele teria a mão de Deus sobre a vida dele pesando sobre essa situação. Então, por mais que ele tivesse a presença de Saul ali na mão dele, de uma maneira que fosse fácil para ele vir aniquilar a vida de Saul, vir a se vingar do que Saul estava fazendo com ele, ele escolheu, na sua sabedoria, não tocar em Saul. Ok? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Muitas pessoas não têm esse conhecimento. Mas nós não devemos, em hipótese alguma, fazer maldade contra ninguém, ok? Principalmente quando a pessoa é escolhida de Deus. Quando uma pessoa que é escolhida por Deus para uma determinada função, para um determinado propósito, e essa pessoa sofre perseguição, que a maioria não, praticamente todas as pessoas sofrem perseguição, ok? Aquela pessoa que está perseguindo um escolhido, na verdade, ela acha que vai acertar contas com o escolhido, né? Vai fazer maldade para o escolhido. Mas, na verdade, aquela pessoa que está perseguindo um escolhido, ela está agindo contra Deus. Entende? Então, toda maldade que um escolhido sofre, ok? A verdade por trás, quem está sofrendo é o Senhor. A retaliação está vindo em cima dele. Então, você é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, você é uma pessoa que tem devoção ao Senhor, tem comunhão com Ele, tem temor, tem respeito. Entende? Então, aquela pessoa que está vindo contra ti, ela vai ter a mão de Deus pesando sobre ela. Então, quando Deus te der a oportunidade de estar na presença do seu perseguidor, como você não sabe quem é o seu perseguidor em si, se é um escolhido de Deus ou não, porque Saul foi um escolhido de Deus. Por mais que ele estivesse perseguindo Davi, Saul era um escolhido de Deus. Entende? Deus escolheu Saul para ser rei. No início, Saul tinha relacionamento com Deus. Só que no momento da vida dele, ele virou
a cabeça, Deus foi lá, colocou um espírito mau permitiu que o espírito mau entrasse dentro de Saul. Entende? A partir dali ele começou a perseguir Davi. Deus tinha propósito com a situação? Tinha. Porque Davi precisava ser treinado para poder virar rei. Entende? E a vaidade de Saul proporcionou isso também a ele. Porque no início ele escutava Samuel. No início ele escutava Deus. Ele fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas depois a vaidade, a soberba, a arrogância, o orgulho começaram a fazer parte da vida de Saul. Entende? Principalmente quando Davi veio para estar com ele ali, que enfrentou o gigante. As pessoas passaram a adorar Davi. As pessoas passaram a levantar Davi. Entende? Davi começou a ficar destacado. Então Saul começou a ter ciúmes, Saul começou a ter inveja. Então Saul deu a legalidade para o espírito mau entrar. Entende? E estava tão cego com isso que ele não teve discernimento para poder entender que Davi era um escolhido de Deus. E ele estava vindo contra a vida de Davi. Na verdade, ele estava vindo contra Deus, porque um escolhido de Deus é Deus que responde por ele. Entende? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Coitado da pessoa que se levanta contra o escolhido do Senhor. Entende? Por quê? Porque o acerto de contas não é com quem ele está perseguindo. Não é com o escolhido de Deus. O acerto de contas é direto com Deus. Então, se você é um escolhido do Senhor e você tem um perseguidor já atazanando a tua vida, querendo te destruir de qualquer maneira, não se preocupe com isso. Continue no seu relacionamento com Deus, continue procurando ao Senhor, continue priorizando a Deus, porque quem vai acertar as contas com essa pessoa que está te perseguindo é o próprio Deus. Entende? Por que Deus fala pra gente não colocar a mão? Por que Deus nos ensina pra gente não colocar a mão? Porque a partir do momento que a gente coloca a mão para fazer justiça com as nossas próprias mãos, Deus tira dele. E ao mesmo tempo, Deus vai estar julgando você. Porque nós, seres humanos, não temos permissão de fazer maldade com ninguém, seja escolhido ou não. Entende? Quem faz justiça por nós é Deus. A partir do momento que a gente coloca a nossa mão, Deus tira dele e a gente sofre as consequências dos nossos atos. Ele não se responsabiliza. Então, o que você, como filho de Deus, tem que fazer numa situação de perseguição? Orar ao Senhor, apresentar ao Senhor o que está acontecendo, pedir para Ele entrar com providência e esquecer, literalmente, da pessoa. Deixar Deus agir conforme a vontade dEle. Deus sabe qual é o ponto fraco da pessoa que está te perseguindo. Ok? Deus sabe o que afeta ela. Ela também é criação de Deus. Entende? E Ele vai fazer de uma maneira que venha a afetá-la de uma forma que, se você fizesse, você não afetaria. Então a gente não tem que fazer justiça com as nossas próprias mãos. Aqui Davi usou da sabedoria. Ele sabia que se mexesse com Saul, por mais errado que Saul estivesse, Deus ia pesar a mão sobre ele. Então ele não colocou a mão. Deus que me livre. Colocar a mão no escolhido do Senhor. Deus que vai acertar as contas com ele, seja numa batalha, seja de outro modo. Palavras de Davi. Então seja como Davi. Deus que me livre você colocar a mão, ou fazer maldade, ou dar o troco na mesma moeda com as pessoas que te fazem mal. Por quê? Porque são seres humanos. Por quê? Porque você não sabe se são escolhidos ou não. Entende? Nós não temos o direito de nos vingar, fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não temos. Por mais errado que a pessoa esteja. Precisamos liberar perdão e seguir a nossa vida. Por quê? Por que nós não podemos? Porque é errado. Porque fere o coração de Deus.
porque transforma você numa pessoa que Deus não quer que você seja transformado. A maldade, quando entra no nosso coração, ela enraiza, ela cria raiz. E você se torna uma pessoa tão má quanto aquela que foi para ti. Então não é para você tratar o mal com o mal, é para você tratar o mal com o bem. Você é uma pessoa que está querendo mudar, você é uma pessoa que está querendo ser uma pessoa melhor, você é uma pessoa que quer andar de acordo com os planos do Senhor, você é uma pessoa que quer viver os propósitos de Deus para sua vida, você é uma pessoa que quer ser transformada pelas mãos de Deus. Então quando você estiver numa situação que você está tendo a oportunidade de fazer mal para o seu adversário, não faça. Entende? Coloque em prática o que Deus está fazendo dentro de você. E entregue a pessoa em oração para o Senhor e fala: Pai, eu tive a oportunidade de fazer a maldade com ela. A maldade que ela me fez, eu tive a oportunidade de fazer igual. Mas eu prefiro entregar ela nas tuas mãos e deixar o Senhor entrar com providência sobre isso. E fica tranquilo que Deus vai fazer justiça. Ele vai pesar na balança, vai ver os dois lados, ok? Porque Deus também não é injusto. E vai pesar a mão sobre a pessoa que te fez a maldade. E o seu coração vai estar livre. Por quê? Porque você decidiu seguir os planos do Senhor. Você decidiu ser quem Deus te chamou para ser. Você não decidiu fazer maldade, você simplesmente entregou na mão de Deus e está seguindo a tua vida. A colheita é certa, gente, de quem faz maldade e de quem faz bondade. Então você não precisa se preocupar, porque uma hora a maldade chega. A colheita daquela maldade ali vai chegar para a pessoa que fez. Entende? Ela vai ter a lei da semeadura com ela, que quem planta colhe, e ela vai ter a justiça de Deus sobre ela. E você estará livre de qualquer tipo de amargura ou qualquer tipo de sentimento ruim, entende? Dentro de si. Você vai estar caminhando para viver os propósitos do Senhor. Então não mate. Não encoste a mão. Não faça maldade. Mesmo que você tenha oportunidade. Mesmo que você se ache no direito. Não encoste a mão em ninguém. Porque senão Deus pesará a mão sobre ti também. Entende? Ele não vai te isentar do erro que você cometeu. Você vai sofrer as consequências. Porque Deus é justo. É Deus querendo te ensinar a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa de acordo com a vontade dele, segundo o coração dele. E é a sua carne, a sua velha criatura, instigando você a fazer o que você fazia. Não obedeça. O caminho do pecado é a morte. Não obedeça. Morte física e espiritual. Porque se a espiritual morrer, a física morre depois. Entende? Então seja você aquela pessoa que é segundo o coração de Deus, o escolhido dele, vivendo de acordo com a vontade dele. Então, quando o perseguidor vir contra você, exerça na prática o que você aprende na teoria, para você ser transformado pelas mãos de Deus. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser sempre um conosco e nos mostrar o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, que nós tenhamos corações mais obedientes em te buscar direcionamento, em buscar a tua presença, criando um relacionamento contigo. Pai, não permita que o mal se instale em nós de novo, Pai, mas que a gente seja segundo o seu coração, que respeitamos o nosso próximo, independente do que ele tenha nos dado, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, transforma o nosso coração em coração de pedra, em coração de carne, Senhor. Que o teu amor e a tua presença venham habitar dentro de nós. Que nós venhamos ser um contigo, espírito e verdade, Senhor, criando a disciplina em te buscar todos os dias. Não permita, Pai, que a maldade, não permita, Senhor, que a inveja, não permita, Senhor, que a maldade alheia venha adentrar no nosso coração e venha fazer morada. Mas que o seu amor e a sua presença faça morada dentro de nós, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, espírito e verdade, Pai, gerando contigo intimidade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você vai ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor.
Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.